Sejam bem-vindos a mais uma edição do ACP Podcast. Meu nome é Ricardo Barroso, jornalista da revista do ACP, e hoje comigo tenho Mário Martins da Silva, responsável pelas relações internacionais do ACP e uma pessoa com uma forte ligação ao desporto automóvel. Presidiu durante anos a comissão organizadora do Rally de Portugal. E à minha esquerda tenho Ricardo Monteiro, ex-presidente da Havas Worldwide, é comentador de política nacional e internacional na CNN, e tenho um grande interesse pelo automóvel, qualidade que o traz aqui, para falarmos sobre os SUV. Os SUV é uma categoria automóvel que tem vindo a dominar o espaço, digamos, comercial em termos do mundo automóvel, e é notícia recente por causa de Paris. Paris fez um referendo onde a ideia visava exatamente penalizar a presença deste tipo de automóvel na cidade. Eu começava por perguntar ao nosso convidado Ricardo Monteiro qual a sua opinião. Faz sentido penalizar os SUV nas cidades? Eu acho que isso é uma pergunta que não tem uma resposta de sim ou de não, não é? A primeira coisa que devo dizer é que nós sabemos porque é que as pessoas não querem os SUV, e muitas vezes é pelas razões erradas. As pessoas não querem os SUV nas cidades, e o referendo de Paris foi sobretudo sobre isso, por razões ideológicas, isto é, são carros de ricos, carros que ocupam demasiado espaço, que consomem demasiada energia, seja aquela qual for, um combustível líquido ou mesmo eletricidade, e que, portanto, são, se quiser, manifestações exteriores de riqueza que não fazem sentido nenhum para carros que, na sua concepção, alguns erradamente pensam, foram feitos para andar no campo. Mas não é bem assim, porque um SUV é um Sport Utility Vehicle, é o que quer dizer SUV, e na realidade são carros de monocoque, ou seja, não é como todos os terrenos antigos, que era o chamado leather on frame, que tinha um chassi e depois por cima punha-se-lhe uma carroceria e que tinha uma robustez completamente diferente, normalmente com eixos rígidos atrás e à frente, eram realmente muito pesados e preparados para andar em todo o terreno. Porquê é que eu faço este preliminar um bocadinho técnico que as pessoas entendem? Porque realmente um SUV hoje em dia é um carro ligeiro com uma carroceria maior. Mas ele não deixa de ter um defeito, temos que admitir. É que são mais pesados do que os chamados carros ligeiros. São mais pesados. Certo. E realmente consomem mais energia, seja qual for o tipo de origem dessa energia. E, portanto, sob o ponto de vista do consumo de energia, e estando o mundo a fazer um esforço, como está a fazer, para a chamada transição energética, por razões, sobretudo, de alterações climáticas, faz sentido que seja incentivado a compra de automóveis que consumam menos energia, e, nessa medida, os SUV, obviamente, encontram-se no lado errado do espectro, porque consomem mais energia. Portanto, por esta razão, sim, deve haver políticas fiscais que inibam a compra de SUVs, mas elas já existem em todos os países do mundo, esta é que é a verdade, e em Portugal também, não é? Não faz sentido de dizer, porque eles ocupam mais ou menos espaço, porque eles são ou não são... Portanto, não é um argumento... Uma manifestação exterior de riqueza. Portanto, é complexa a resposta. Se me pergunta a minha opinião, eu acho que por razões de congestão de tráfego nos centros das cidades, deve haver políticas de circulação de veículos automóveis, sobretudo nos centros históricos, que devem ser restritivas a toda a circulação automóvel, não só aos SUVs. Como teoricamente já acontece em Lisboa. Como teoricamente já acontece em Lisboa, e certamente já acontecia em Paris, etc, etc. Não creio que o discriminar um tipo específico de automóvel porque tem mais meio metro, isso seja uma razão suficiente. Já por razões de consumo, sim, mas isso são políticas gerais que devem abranger a totalidade dos territórios políticos e não apenas as cidades. Concorda com esta visão? Faz sentido? Concordo plenamente. Há um aspecto, no entanto, que eu julgo que é importante referir, mas que vai ao encontro daquilo que acabou de dizer, é que em Portugal estes carros são equipados com motores de baixa cilindrada, portanto, não é, o nosso mercado é claramente diferente dos outros mercados europeus, porque, devido às nossas limitações em termos fiscais, os carros, mesmo os SUVs mais pesados que existem em Portugal, têm motores de 2 litros. Na realidade, isto é um problema que tem a ver com a fiscalidade antiga, mas quando comparamos os SUVs em França ou em Espanha ou na Alemanha, os SUVs não têm nada a ver com os SUVs que existem neste país.
Portanto, este problema dos SUVs, quanto a mim, é um falso problema, porque neste momento é realmente mais moda, porque as pessoas, algumas gostam de guiar mais elevadas, gostam de ter um carro que seja mais versátil e, portanto, os SUVs estão na moda. Quanto a mim, não faz sentido nenhum usar, digamos, esta limitação especificamente dos SUVs, porque há SUVs pequeninos, atualmente podemos dizer que há 3 categorias de SUVs, não se percebe bem, mesmo que seja ou por uma razão de cilindrada ou por uma razão de peso. Depois põe-se o problema também do peso nos SUVs elétricos, que também são pesados. Portanto, não me parece que esta seja uma grande solução em termos de resolver o problema, se realmente a ideia é um problema de poluição. Portanto, o problema de poluição deve ser resolvido retirando os carros mais antigos de circulação e em vez de estarem a dar bonificações à compra de carros elétricos, façam essa mesma, digamos, aposta em bonificar o abate aos automóveis e procurar que exatamente seja criado um incentivo ao abate das viaturas, ou criado ou manter, já existiu. Isso é que faz sentido, é tirar realmente os automóveis mais poluentes dentro da cidade. Eu noto na vossa tónica que colocam a questão na parte, chamemos-lhe assim, fiscal, portanto, olhando para a questão da cilindrada e até para a questão da componente ambiental, mas em Paris, que fez um referendo com uma base que não é necessariamente fiscal, portanto, atuaram sobre o preço do estacionamento, portanto, o preço do lugar na cidade, e fizeram de uma forma em que limitam a partir de uma certa tonelagem, digamos 1,6 toneladas para os carros a combustão, passam a pagar 3 vezes mais, ou seja, estacionar um dia inteiro em Paris a partir de 1 de setembro, que é quando se espera que esta medida entre em vigor, vai custar mais de 100 euros por dia, que é uma brutalidade, não é? E no caso dos carros elétricos passa, portanto, o valor de referência da tonelagem. Alguém está a ganhar dinheiro com isso. Alguém está a ganhar dinheiro. Não portanto, é o problema necessariamente. Exato. Não concordam com isso. Gostava de acrescentar uma coisa sobre isso, é que estas medidas, que são no fundo dirigidas a pessoas que despenderam mais na compra de um veículo automóvel, acabam por não as atingir, porque repare, quem compra, vou dar-lhe um exemplo absurdo, quem compra um Bentley com 12 cilindros e 6 mil de cilindrada, acha que ele está preocupado em pagar 100 euros por dia? Ele quer lá saber, essas contas nem chegam. Então o homem vai continuar a estacionar e o que é que vai acontecer? Que os senhores só vão ter acesso a Paris, aos lugares de estacionamento em Paris, as pessoas que tenham SUVs muito caras e que sejam muito ricas. Exatamente. É mais um fator ainda de desigualdade. O tipo que comprou um SUV elétrico, que pesa por acaso 2.600 quilos, não é? E que até fez isso porque tinha antes um carro a gasolina ou a gasóleo que ele achava que consome mais, acaba penalizado. Portanto, está a perceber, estas medidas que tentam, como é que eu hei de dizer, de uma forma indiscriminada, atingir o maior número das pessoas, esquece que aquelas que eles mais querem atingir, que são manifestamente aqueles que têm maior poder de compra, não sei quê, passam sempre ao lado destas medidas, justamente porque têm um enorme poder de compra. E, portanto, quer dizer, é absolutamente ridículo. Portanto, à porta do Ritz em Paris, o senhor vai ver carros pesadíssimos e caríssimos que não querem saber absolutamente nada do custo do estacionamento. Aliás, até vão estacionar na garagem do Ritz, ou seja, portanto, quer dizer, está a perceber, eu não estou a ver quando, não se esqueça que estamos a falar, nos Estados Unidos, 70% da compra de automóveis é em SUVs ou em light trucks. Exato. Na Europa estamos a falar de 51%. Na Europa estamos a falar da maioria das vendas, já são SUVs, ou seja, isto é uma escolha popular, não é uma escolha elitista. Exatamente. Como dizia o Mário Moreira da Silva, tem toda a razão, mais valia terem-se preocupado nos carros a gasóleo que deixam uma fumarada e partículas sólidas na atmosfera, que aliás transformam Paris numa cidade poluidíssima e que entram na cidade a toda a hora e que de vez em quando é proibida, aliás, a circulação automóvel em Paris por efeitos de contaminação atmosférica, sobretudo de partículas sólidas, que vêm sobretudo de carros a gasóleos com mais de 15 e 20 anos e que muitas vezes eu nas estradas, eu moro na linha de Cascais. E de vez em quando caça por mim um carro pequeno, de 1000 centímetros de cilindrada, a deitar uma fumarada negra que assusta qualquer. E que polui naquele mais do que, sei lá, 20 ou 30 SUVs que por ali passem que tenham 2 ou 3 anos, não é? Muito mais eficaz
será dirigir as políticas públicas a limpar o parque automóvel daquelas unidades que são antigas, altamente contaminantes, tanto por CO2 como por partículas sólidas, e mais perigosas a todos os títulos. Isto é que faz sentido. Sobretudo não seja pela via financeira, que é uma das coisas que a mim pessoalmente me incomoda, como acabou de dizer o Ricardo. Na realidade, há outras maneiras de tentar limpar as cidades ou melhorar realmente a poluição das cidades, que tem sobretudo a ver com a idade dos carros. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, mesmo em Bruxelas, Bruxelas, por exemplo, vai implementar uma legislação que vai proibir a circulação de veículos a gasóleo que sejam inferiores ao Euro 5 a partir do final do ano. Portanto, isso são soluções que têm a ver realmente com um fim em vista, que é... Nós cá temos as zonas de emissões reduzidas, mas parece-me ainda uma medida relativamente tímida. Não é comparável. Nós temos sempre que analisar que cada país é um país diferente dos outros e aquilo que acontece lá fora, mais uma vez, tem a ver muito com o tipo de cilindradas de automóveis que existem em França, ou que existem na Bélgica, ou que existem na Alemanha, que não tem nada a ver com o nosso parque automóvel. O nosso parque automóvel para nos 2 litros. Ponto final parágrafo. O que se vende acima de 2 litros é praticamente desprezível. Pois, não tem efeito nenhum, é residual. Exatamente. Portanto, na prática, estamos a falar de coisas que não fazem sentido. Portanto, há aqui uma última questão que eu gostava de ouvir a vossa opinião, dos dois, que tem a ver com isto, tomando como ponto de partida aqui aquela referência que o Ricardo faz em relação à questão ideológica nesta opção. Nós estamos a falar de um referendo que teve uma aprovação por maioria, portanto 54,55% dos eleitores parisienses aprovaram a medida, só que nós temos aqui um problema. Mais de 1 milhão dos eleitores, dos que votaram. Depois, era exatamente isso que eu ia dizer, é porque do 1 milhão de habitantes com direito a voto, só 7,8% é que foram à urna. Portanto, nós estamos a falar de 42 mil pessoas que decidiram o futuro desta medida. Sobre uma metrópole. Comentem, por favor. Sobre uma metrópole que tem, deixa-me ver, dentro do periférico de Paris vivem cerca de 3 milhões de pessoas e a grande Paris andará ali nos 9, 10 milhões de pessoas. Sim, neste caso é só 1 milhão porque é dentro, é só mesmo pronto, dentro, então, é só mesmo circunscrito. 1 milhão de eleitores, mas vivem 3 milhões de pessoas dentro do periférico. Certo, mas ok, 1 milhão de eleitores. Vamos admitir que são 1 milhão de eleitores. E 42 mil pessoas decidiram sobre a sorte destas pessoas. Culpa à cidadania, porque devia envolver-se em todas as coisas que lhe dizem respeito. E até é lamentável que um país como a França, um dos pais da democracia, e tão ativa, exatamente, que tenha este fraquíssimo nível de participação. É uma pena. Se acontecesse em Portugal seria ainda pior. Lembra-se do referendo que houve ali na Junta de Freguesia de Benfica a propósito do pagamento. O pagamento da EML. Que o resultado foi bom. Chutou a EML lá para fora. Mas também foram pouquíssimos os votos, não é? Portanto, tentar legitimizar escolhas que são ideológicas à partida, através de um voto popular que depois é uma falsidade, não é para mim é uma mascarada política, devo dizer. O Ricardo tem toda a razão. Na realidade, basta que estas pessoas, maioritariamente, tenham carros pequenos e não gostem dos carros grandes. Ocupam mais espaço, e não sei aqui. A gente quer ter mais espaço para nós. Gostava de ver um referendo daqui a 1 ano e meio ou 2, quando cair sobre as pessoas aquilo que foi decidido por uma pequeníssima minoria dos que lá estão. O Presidente do México, não é propriamente, digamos, um exemplo de uma democracia em benefício do povo, anulou a construção de um aeroporto porque fez um referendo onde já se tinham gasto, acho que 3 ou 4 mil milhões de dólares. Ele, a meio da construção, ganha a presidência e faz um referendo sobre pelos habitantes à volta, a perguntar se queriam ou não queriam um aeroporto. É a mesma coisa que me perguntarem a mim se eu quero um aeroporto no meu quintal. Eu vou dizer que não é? Mesmo assim, foi uma participação reduzidíssima, mas claro que coisa. E, portanto, foi literalmente a mesma coisa que abrir a janela e o México, não é propriamente um país que nada em dinheiro, e pegou em 3 mil milhões de dólares ou 4 mil milhões de dólares e depois para o mar. Portanto, quer dizer, este tipo de mascaradas políticas que se fazem, esta utilização de referendos em municípios, sinceramente, eu acho que a única coisa que fazem é para enganar
o povo que é suposto defenderem. Pronto, tenho que utilizar, isto é uma linguagem muito política, não bem-vinda neste fórum, não, mas a verdade é o que faz sentido. E devo-lhe dizer, quer dizer, quando 51% das pessoas compram um SUV, não é? Sim. Desculpe lá, mas não, isso significa que as pessoas fizeram uma opção. Exatamente. Os Estados, as câmaras municipais, as reformas, existem para servir o povo, não existem para o desservir, ou para tomar medidas que são contra eles e da qual não se vê a bondade infina. Portanto, quer dizer, olha, os próprios fabricantes triste com isso. fazem este tipo de automóveis para ir encontro das para necessidades. responder exatamente ao mercado. O Carlos Tavares, um português que, como sabe, é CEO da Stellantis, está sempre a falar contra os SUVs e, sobretudo, contra o carro elétrico, não é? Exato. Sempre a dizer que não pode, que se estão a impor às pessoas compras de automóveis para os quais elas não têm capacidade financeira, porque o automóvel elétrico é mais caro. Eu tenho automóveis elétricos, portanto, quer dizer, não tenho aqui nenhum, pelo contrário, se ter algum parti pris é em favor do automóvel elétrico, porque acho mais agradável conduzir e consome menos e pronto, e uma série de coisas. Mas a verdade é esta, o próprio Carlos Tavares disse o principal problema das cidades e o principal problema que a indústria automóvel enfrenta hoje em dia é o problema da congestão do tráfego automóvel. Exatamente. O espaço na cidade. O espaço na cidade. Exatamente. Não é? O que afasta as pessoas verdadeiramente do automóvel. Exatamente. E, portanto, o que deve haver é políticas que realmente permita às pessoas... O automóvel é um instrumento de liberdade. Nós não podemos esquecer isto, não é? Em Portugal, sem automóvel, as pessoas não se deslocavam para o trabalho, porque não há transportes públicos capazes. Se o senhor quiser ir de Sintra para Cascais, que estão pertíssimo, não tem um comboio que eu levo de Sintra a Cascais. Tem que vir a Lisboa para depois ir para Cascais. Exatamente. Mas há outro aspecto que prende-se, aliás, com isso também, é que as pessoas, isto, se fosse para a frente, iria afetar muito o próprio comércio dentro da cidade. Exatamente. As pessoas são os carros que têm, a maneira como se deslocam. Claro. Portanto, se proibirem os carros que andam todos os dias de ir a determinados sítios, os restaurantes, os hotéis, todos, se os carros não puderem lá chegar, como é que lá chegam? Não há outra maneira de lá chegar. Exatamente. Esse é outro problema. Por outro lado, também tenho que dizer aos Ubers da vida e aos táxis não podem ter carros grandes porque também poluem muito. Exatamente. E também isto não faz sentido nenhum. Uma última questão. Este exemplo de Paris, segundo a vossa experiência, pode replicar para outras cidades, como a Londres? Eu acho que não, até porque, vendo o caso da Bélgica em relação a Bruxelas, sabemos que eles não vão de maneira nenhuma sobre esse... Vão usar uma filosofia completamente diferente e que vai muito mais no sentido de limpar as cidades. Isso não há dúvida. Eu acho que o que vai haver mais são os chamados congestion charges, que é o que já acontece antes, por causa deste problema da congestão. No fundo, uma portagem à entrada... É uma portagem para acesso ao centro das cidades, mas no centro das cidades, estamos a falar de Lisboa, do Porto, estamos a falar do acesso da Avenida da Liberdade até ao Terreiro do Paço, estamos a falar do acesso, quer dizer, a Benfica, ou à Avenida de Roma, ou à linha de Cascais, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de pequenas zonas, Exato. onde realmente a congestão é excessiva, onde as ruas são estreitas, são medievais, muitas vezes, quer dizer, e portanto aí poderá fazer... Acho que faz sentido haver taxas de acesso com congestão como existe já em Londres. E acho que estas vão expandir, até já nos Estados Unidos se estão a fazer, que é o país do automóvel, estão a fazer experiências com isso. Acho que isso vai realmente acontecer cada vez mais. Tem a ver com o crescimento do parque automóvel, como tem a ver com o crescimento da população. Somos cada vez mais a viver em cidades, a abandonar os campos, a deixar de viver. Somos cada vez mais urbanizados e, portanto, isto sim é uma inevitabilidade. Que só se combate de uma maneira, evitar a congestão, sistemas de transporte público eficazes na malha urbana. Isso mais é convinha. Isso é que convinha, exatamente. Nós fazemos aqui um laçozito convencermos todas do as... metropolitano, que acrescenta 3 estações-itas, e acho que lá para Lourdes vão ir lá para longe, ainda bem, mas quer dizer, mas não há um grande sistema circular que permita que se circule naquilo que é a periferia de Lisboa, não é? Porque é tudo radial, exatamente. É tudo não sei. Portanto, quer dizer, eu sinceramente acho que penalizar o automóvel, quase desde que o automóvel se inventou, que o automóvel é, por um lado, a vaca leiteira dos governos, Exatamente. Cada vez mais. porque desde o imposto sobre os combustíveis, ao imposto sobre os automóveis, ao IVA, ou como é que é? Ao IVA sobre o ISB. Agora os automóveis são horríveis, mas entretanto, o que convém é que comprem cada vez mais, que é para irem buscar cada vez mais dinheiro. Desde que o automóvel existiu, esta coisa da individualidade é mal aceita pelas ainda falta saber como é que os governos vão arrecadar
arrecadar receita a partir dos elétricos, sendo que eles neste Meu momento caro têm amigo, não se preocupe, eu tenho carros elétricos, eu têm tenho uma tratamento formação nisso. diferente. Basta o senhor carregar num posto de eletricidade na rua, na via pública, e vê logo como está. Já há substituição fiscal. Claro. Quer dizer, eu carrego em minha casa a 13, 14, 15, 16, depende do dia, da hora, cêntimos o quilowatt. E carrego num posto de carga, vamos dizer, público, por 70 e 80 cêntimos. A diferença está na fiscalidade. Completamente diferente. Quer dizer, já custa tanto conduzir um automóvel elétrico, se fosse sempre carregado na via pública, como um automóvel a diesel, comparável. Portanto, já mataram a diferença. A fiscalidade já está, já se abateu sobre aquilo, não é? A única coisa é que não há o IUC e tal, enfim, há umas coisas que um gajo safa. Porque era um tema para mais um podcast. Não se preocupe que o Estado arranja sempre maneira de resolver o problema. Queremos arranjar maneira e agenda de combinarmos esta conversa com mais pormenor. Sim. Eu agradeço muito a vossa presença. Obrigado por vir ao Automóvel Clube. Não, a oportunidade foi vossa. O ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição. Pode ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Obrigado.